Quando você pensa assim, né, o que que é a raiz? O que que é a vida? O que que é a raiz da vida para você? O que que você pensa sobre a vida? O que que você sente? Você veio aqui? O que que significa? Qual o significado da vida? O que que significa a vida para você? Vocês vão entender, né, como a vida está conectada com tudo que a gente interage aqui, com tudo aquilo que a gente quer manifestar, com tudo aquilo que a nossa identidade espiritual veio aqui, né, deixar como uma sementinha, como um legado. Então, o que que a gente precisa entender, né? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, entender que nós temos um corpo de dor. Esse corpo de dor, ele se conecta. E ele se conecta, ele magnetiza. E é por isso que a gente tem tantas experiências na nossa vida. Como eu falo aqui para vocês, né? Nós vivemos uma vida onde a gente vem aqui para curtir, né? Para se divertir, para evoluir e para a gente realmente fazer o processo de servir. Então, a gente vem com esses três propósitos na nossa jornada. Vão acontecendo, permear entre esses três movimentos. Qual que é o ideal? O ideal é que você esteja já nos três elementos, que você esteja evoluindo, que você esteja servindo, que você esteja se divertindo, que você esteja aproveitando, que você esteja contemplando, que você esteja ali curtindo. Então, a vida, né, ela vem com esse movimento, porém, a gente magnetiza determinados pontos, determinadas situações que fazem com que a gente precise evoluir. E aí, nós temos esse corpo de dor. E o nosso corpo de dor, o seu corpo de dor, o meu corpo de dor, ele se conecta com outras pessoas. Então, o que que é esse corpo de dor? Esse corpo de dor é uma memória que está armazenada na gente, que está armazenada no nosso corpo, no corpo mesmo, no corpo físico mesmo, e principalmente no nosso maior órgão, né? Que nós temos o maior órgão, que é a nossa pele. E essa memória está armazenada no campo emocional. E isso se torna um campo informacional, onde essas cargas emocionais que não foram integradas, elas ficam latentes e elas ficam esperando o quê? Elas esperam gatilhos. Elas esperam gatilhos para você manifestar esse seu corpo de dor. E quando você ativa o corpo de dor, você assume controle de percepções, de palavras, de situações, de decisões, de infinitos movimentos que o seu corpo de dor, ele assume o controle de tudo. Então, o seu corpo de dor, ele se conecta às pessoas, principalmente. Nós estamos aqui e o principal fator da gente estar aqui é o relacionamento. É como se relaciona. Como a gente se relaciona com o todo, como você se relaciona com você, como você se relaciona com o universo, como você se relaciona nas relações íntimas, nas relações menos íntimas. Relacionamento. A vida é sobre relacionamento. Então, como que o seu corpo de dor ele se conecta às outras pessoas, através de alguns pontos específicos aqui. A ressonância vibracional. Então, um corpo que vibra, ele procura um outro corpo que vibra também na mesma frequência. E assim, eles criam, né, o mesmo campo de informação e de atração que são inconscientes. Então, isso é uma forma do nosso corpo de dor se conectar com outras pessoas através de uma informação frequencial. Também nós nos conectamos com outras pessoas através de gatilhos de relação, né, relacionais, que são as relações próximas, porque o nosso corpo de dor ele conversa entre si. E aí você conecta um gatilho a algo que você percebe em alguém, algo que você percebe em algo, em alguma coisa, em alguma pessoa, e esse corpo de dor ele se torna um corpo, né, que começa a vibrar e ele se reativa e ele se reforça mediante essa ressonância, mediante esse gatilho que aconteceu com você. Vocês vão entender um pouquinho melhor, né, dando um exemplo aqui. Também, né, o nosso corpo de dor, ele se exalta nessa conexão com pessoas através de ciclos repetitivos. Então, por você não ter olhado para o seu corpo de dor, essas dores, elas fazem você recriar, magnetizar outras experiências parecidas, porque você pode mudar pessoas, você pode mudar coisas, você pode mudar país, você pode mudar lugares, mas os padrões vão continuar. Então, o seu corpo de dor, ele fica ali, latente, porque ele está vivo e ele precisa se alimentar. Junto com isso, o corpo de dor, ele se conecta também através de ganhos secundários. Então, você alimenta o seu corpo de dor quando você não percebe que tem alguma situação, alguma questão sua, algum padrão seu que você está repetindo, que você tem um ganho
que é um benefício colateral, que eu chamo de benefício colateral, um ganho secundário, porque o seu corpo de dor ele está viciado. A gente produz uma química mesmo, um hormônio químico que mantém as conexões tóxicas, e você mantém essas relações, você mantém o seu corpo de dor vivo, vívido, latente, porque ele se retroalimenta, né, desse ganho secundário. Então, você não faria alguma coisa nitidamente, conscientemente que é ruim para você, se você não tivesse um ganho secundário. Então, tudo aquilo que você fala que você não quer, que você quer mudar, mas que repete na sua vida e que você continua fazendo porque você disse que não consegue fazer diferente, você não consegue mudar, tem um ganho secundário. Porque existe esse processo, né, de você se perceber, de você se sentir num lugar seguro, num lugar conhecido, num lugar de falso controle. Então, o seu corpo de dor, ele se conecta através dessas situações, desses elementos aqui, ressonância vibracional, gatilhos relacionais, onde desperta algo em você e você se conecta com aquilo novamente, ciclos repetitivos, que você acha que você vai mudar de lugar, mas aquilo não vai mudar porque está em você, e os ganhos secundários, que são, assim, muito fortes e que muitas vezes você nem imagina que você tem ganhos secundários em processos do seu corpo de dor. E o seu corpo de dor, ele é extremamente magnético. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos que unem espiritualidade, propósito e prosperidade de uma forma prática e muito aplicável no seu dia a dia. Eu te vejo no próximo vídeo.